Bom dia, bom dia! Hoje, dia 7 de novembro, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, a nossa 23ª edição consecutiva, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Entramos ao vivo com emissoras de rádio, grandes empresas parceiras nesse ecossistema, para a gente poder abordar várias temáticas importantes aqui para esse cenário que vem crescendo a passos largos. Quero lembrar vocês que, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo, dar um like também no nosso vídeo. E é muito importante que você sempre compartilhe esse conteúdo, esse conhecimento com outras pessoas que também atuam na sua emissora de rádio. E por que não aquele seu amigo, aquele seu parceiro que está atuando em uma outra emissora também fazer parte desse nosso ecossistema. Lembrando que dentro da nossa descrição aqui no nosso vídeo, vocês conseguem clicar, para quem ainda não está conseguindo participar de modo ao vivo, clica no primeiro link, vai ser direcionado para um formulário, vocês vão preencher o cadastro e vão poder fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo que é 100% destinado para as emissoras de rádio que participam ativamente desses nossos encontros semanais. Lembrando que o nosso grupo, ele é fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, é uma única, no máximo 2 mensagens no decorrer da semana, que a gente manda os lembretes sobre os temas. Inclusive, para quem está no nosso grupo do WhatsApp, já pôde conferir que hoje, dia 7 de novembro, vamos falar sobre avatares e inteligência artificial no rádio. Esse tema está gerando muita polêmica no cenário de rádio, não somente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Não sei se vocês estão sabendo, mas uma emissora de rádio lá na Polônia, recentemente, despediu vários colaboradores, vários radialistas, literalmente estão desempregados, e a emissora contratou avatares para que possam produzir conteúdo, não somente em formato, como eu já vinha demonstrando aqui para vocês, em formato de texto, mas também em formato de vídeo. Isso está tirando o sono de muita gente nesse mercado e, inclusive, colaboradores e amigos, parceiros que foram despedidos dessa emissora, criaram até um abaixo-assinado com mais de 15 mil assinaturas para poder tentar eximir essa existência da inteligência artificial nas emissoras de rádio. Inclusive, esse conteúdo saiu também, recente, aqui no Brasil. O pessoal da Tudo Rádio compartilhou, coloco aqui na tela para vocês. Rádio da Polônia usa avatares de inteligência artificial no rádio para conteúdo de jornalismo. Iniciativa causa reação. Essa notícia, como eu disse, chegou recente aqui no Brasil, mas isso é algo que já está borbulhando na Europa, já tem praticamente uma semana. A Rádio Off, a Off Rádio, emissora pública na Polônia, surpreendeu o mercado ao lançar 3 apresentadores gerados por inteligência artificial. O projeto, descrito como um experimento sem precedentes pelo diretor da rádio, busca, segundo a gestão, explorar a fronteira entre inovação tecnológica e prática jornalística, em um momento de intensos debates sobre o futuro da profissão. No entanto, a decisão gerou polêmica, já que foi tomada após a demissão de mais de 10 profissionais da equipe da estação. Os avatares da Off Rádio são apresentados como jovens e engajados, com perfis que dialogam diretamente com a geração Z, que inclusive semana passada falamos bastante do perfil de consumo da geração Z, conforme destacou a emissora. A Emília, também titulada como M, o Jacob, acho que é assim que se pronuncia, mas também o apelido de Cuba, e o Alex são novos rostos e voz da rádio, discutindo temas culturais, artísticos e sociais, incluindo questões LGBTQ+, que no Brasil é LGBTQIA+. De acordo com a mídia especializada que repercutiu o tema, o conteúdo apresentado pelos avatares é elaborado e revisado por jornalistas humanos, garantindo, segundo a emissora, a precisão e a qualidade da informação. Além disso, a rádio afirma que os materiais gerados com IA são identificados de forma transparente. A substituição dos humanos por avatares em emissoras de rádio e TV não é uma novidade global. Iniciativas semelhantes foram adotadas para proteger jornalistas em situação de risco, como na Venezuela.
ou para ampliar o acesso à informação em línguas nativas, como no Peru. Contudo, o caso na Polônia levanta questionamentos sobre a sustentabilidade financeira dos veículos de mídia, uma vez que a Off-Rádio enfrenta cortes de verbas públicas e lida com baixa audiência, conforme reportagem do portal Media Talks. A demissão de mais de 10 profissionais da equipe provocou uma reação significativa, incluindo uma petição organizada pelo ex-apresentador, e a petição já ultrapassou 15 mil assinaturas. Também gerou manifestações de autoridades, como o próprio ministro dos Assuntos Digitais, que defende a regulamentação para o uso responsável de IA. Segundo ele, a tecnologia deve beneficiar a sociedade e não representar uma ameaça ao emprego humano. Inclusive, está aqui o rostinho, né, desses novos avatares da rádio. Que absurdo, não é mesmo? Colocar a tecnologia para aumentar a eficiência da emissora, que absurdo. Isso é abominável. O mundo literalmente está acabando. A tecnologia está desempregando as pessoas. Eu sou absolutamente contra isso. O radialista tem que continuar trabalhando no mesmo formato que ele já está acostumado. E se ele não está sendo produtivo, o problema é dele e da emissora. Né? Mas eu sou contra. Sou contra o uso da inteligência artificial para isso. Sou contra aumentar a produtividade da emissora. Eu sou contra passar conteúdo que é atualizado em tempo real. Eu sou absolutamente contra a tecnologia. É claro que eu não sou contra, né? Para quem me conhece e já participa aqui dos nossos Connect Rádio, eu não sou favorável a isso, não. Vou até explicar melhor, porque senão daqui a pouco sai aí polêmica. Felipe Rosa afirma que a tecnologia tem que substituir o trabalho humano. Não, isso eu não sou favorável. Mas se tem algo que eu sou favorável é ganho de produtividade e ganho de eficiência. Sempre. Inclusive, a Connect Mix surge ao mercado justamente para trazer dados, transparência, produtividade e aumento de eficiência. Agora, não estou sendo contra as pessoas que fizeram essa petição. Eu super entendo. Mais de 10 profissionais foram despedidos, mandados embora. Mas será que a realidade da emissora realmente era passar por esses cortes? O que implicitamente as pessoas entendem é que os colaboradores foram mandados embora para poder colocar IA. Mas não é. Está bem, pelo menos, né, procurando, aprofundando mais sobre o tema, realmente a emissora estava passando por cortes significativos. E aí ela iria cortar e precisava continuar produzindo conteúdo. Como? Fizeram isso de forma mais produtiva, mais eficiente com inteligência artificial. O grande detalhe é que essa tecnologia está disponível a todos. Todos, absolutamente todos. E você, emissora de rádio, que está aqui presente hoje, vou demonstrar na prática como você pode usar isso aí no seu dia a dia. E eu não estou dizendo para que a emissora possa mandar pessoas, despedir colaboradores. Não, não é isso. É aumentar a sua produtividade. Inclusive, tem vários radialistas que produzem conteúdo de modo semanal para as redes sociais, dentro da emissora, e agora essa produção de conteúdo poderia ser diária, de modo, inclusive, escalável. De madrugada o conteúdo pode estar sendo produzido. Inclusive, ainda abordando essa temática, como eu disse, essa notícia, ela saiu em vários portais, dado como uma notícia recente, tá? Ali, por exemplo, no Tudo Rádio, essa notícia tem menos de 3 dias que saiu ao ar. Mas, por exemplo, aqui no site da 98, a gente já vê, no finalzinho do mês de outubro, já se estava rebatendo sobre essa temática. E aí, né, não vou ficar aqui apresentando vários outros portais, mas existem N portais de notícia de modo global que estão falando sobre esse conteúdo. E se está repercutindo não somente no mundo rádio, mas no cenário do entretenimento como um todo. Recentemente, no meu Instagram privado, né, não foi no Instagram da Connect Mix, eu abri uma caixinha de pergunta. E eu recebi várias perguntas. E teve uma que por mais de 3, 4 vezes as pessoas me questionaram com o mesmo sentido. Felipe, você acredita... Pode ser sério. Me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confia.
Não sei se vocês ouviram, mas a minha Siri ativou aqui no meio da nossa transmissão. Peço desculpas. É a IA aqui não funcionando no horário exato que ela deveria estar funcionando. Continuando. Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e 3 a 4 pessoas me perguntaram uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês. Fui questionado sobre se a inteligência artificial pode provocar mudanças significativas no cenário do entretenimento, inclusive colocaram até entre parênteses, música. E aí eu já trago, né? Fiz essa resposta lá nas redes sociais, mas quero compartilhar aqui com vocês. Não, ela não vai impactar a música. Ela já está impactando e não é de hoje. E não somente a música. O cenário da publicidade como um todo será impactado. Aliás, corrigindo, já está sendo impactado. Compartilho com vocês, agora nesse exato momento, um conteúdo que saiu no Meio Mensagem. Não é um conteúdo tão recente assim, 14 de fevereiro de 2024, ou seja, segundo mês de 2024, no Meio Mensagem já se falava sobre uma notícia onde a Coca-Cola utilizou como estratégia de comunicação a inteligência artificial, inclusive, para criar novas tipografias para a identidade da Coca Zero. Não sei se vocês sabem, mas hoje se vende mais Coca-Cola Zero até do que a Coca tradicional. Por quê? A geração Z, novamente falamos disso semana passada, e tem muita gente que está menosprezando essa geração. A geração Z, durante os próximos 5 a 10 anos, hoje já tem um bom poder de consumo, mas o mais alto poder de consumo durante os próximos 5 a 10 anos será a geração Z. E se a sua emissora quer sobreviver por mais 5 a 10 anos, tem que focar nesse público também. A Coca-Cola, né, um dos produtos mais consumidos no planeta, se preocupa com isso, por que nós não vamos nos preocupar? Né? E, inclusive, até foi alguns núcleos, né, da WPP que produziram esse conteúdo para a Coca-Cola, utilizando a inteligência artificial para poder fazer análises das tipografias e dos rótulos. Infinitos rótulos da Coca-Cola foram avaliados para poder criar uma nova identidade. E digo mais, inclusive nesse mesmo conteúdo da Meio Mensagem, se fala bastante sobre não somente o uso para publicidade, mas inclusive na área de pesquisa e desenvolvimento. A Coca-Cola, com inteligência artificial, criou uma nova fórmula de Coca-Cola Zero. Não sei se vocês já viram, né, se isso também chegou na cidade de vocês, mas hoje em dia tem lá a Coca Zero, mas eles também fazem a Coca-Cola com parcerias com artistas, com grupos de mídia, inclusive teve até uma que era um DJ bastante famoso. Eu não sou muito fã de música eletrônica, eu não acompanho assim na essência a música eletrônica, mas teve um DJ bastante famoso, que é o Marshmello, que fez inclusive uma fórmula, né, uma receita de Coca-Cola Zero, e nesse mesmo âmbito, a própria Coca-Cola, com inteligência artificial, criou uma nova fórmula de Coca Zero. Isso foi lançado ao mercado. Isso saiu ao mercado. Eles produziram uma nova Coca-Cola com inteligência artificial. 100% dela foi criada com inteligência artificial. Então, além de a IA impactar diretamente a publicidade, isso aqui nós estamos falando de campanha que inclusive vai para o rádio. A própria fórmula da Coca-Cola, de uma, né, das edições limitadas aí da Coca Zero, foi baseada com inteligência artificial. Além do cenário da publicidade como um todo, né, que isso hoje realmente está bastante comum, inclusive é comum assistirmos comerciais. Inclusive, eu vou colocar, para quem está nos assistindo aqui no ao vivo, no Google Meet, vai conseguir conferir 100% do conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, provavelmente o YouTube ele vai censurar essa parte, então você que está assistindo no YouTube provavelmente vai ter um corte, mas eu vou explicar o que é esse corte, e para quem está no ao vivo vai conseguir visualizar. Tá? A Coca-Cola,
há um ano atrás, produziu um comercial inteiro com inteligência artificial. Eu vou compartilhar aqui nesse exato momento para quem está assistindo no ao vivo. Para quem está assistindo no YouTube, né, provavelmente vai ter o corte, depois procura aí no próprio YouTube, que vocês vão conseguir conferir esse conteúdo. Então tá aqui, no canal oficial da Coca-Cola, 4,5 milhões de inscritos, inclusive já está com mais de 8 milhões de visualizações esse conteúdo. Coca-Cola, obra de arte. Vou dar um play, provavelmente vocês vão conseguir ouvir também o áudio aí. Está aí um material 100% criado com inteligência artificial. Então, ressalto, a inteligência artificial, ela não vai impactar, ela já está impactando. E se a sua emissora se coloca na condição de contra isso, sinto lhes informar. Esse mercado ele já está passando por transformação, já tem praticamente 3 semanas consecutivas que nós estamos falando sobre isso. Inclusive, ressaltei em uma pesquisa global da Kantar, realizada em 53 países, apontando que boa parte já dos grandes núcleos de comunicação já afirmam que a inteligência artificial está impactando significativamente o seu cenário, o seu contexto. Então, trouxe aqui já no início da nossa apresentação uma temática que está cutucando o cenário rádio. Como eu disse, nessa semana saiu essa notícia num dos principais portais do cenário de rádio, né, no Brasil, o pessoal da Tudo Rádio, onde vários colaboradores abriram petição para poder barrar. Não tem como barrar isso. Vou colocar algumas condições. Sim, inclusive na Europa, já estão atuando, fazendo uma legislação aplicada à inteligência artificial para que ela possa impactar não tanto os empregos, mas tentaram fazer isso com os computadores, tentaram fazer isso com as máquinas. E em períodos de digitalização, é muito difícil barrar esse crescimento. Isso chegou já no cenário rádio. Estamos aqui num exemplo real, claro, que no mês passado, 10 colaboradores foram despedidos, não por conta da inteligência artificial, por conta de redução de custos, e ao mesmo tempo esses, não vou dizer os 10 colaboradores, né, mas o trabalho foi substituído por inteligência artificial que não dorme, que não para e que produz conteúdo 24 horas por dia. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente assistiu os vídeos realizados por inteligência artificial, era algo muito bizarro, né? Inclusive tem um vídeo bastante famoso do Will Smith, ele comendo macarrão, não sei se vocês já viram isso. Parte do vídeo parece que ele está comendo até a mão dele, né? Então é um vídeo antigo, vamos assim dizer, né? Tem um pouco mais de 1 ano. Só que a produção de vídeo, ela está tão avançada com inteligência artificial. Isso não é algo tão recente, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma nova tecnologia da OpenAI, que é uma empresa detentora lá do ChatGPT, que já falamos aqui dentro dos nossos Connect Rádios. A OpenAI, ela criou uma nova funcionalidade, que é o Sora. O Sora, ele já está sendo utilizado por vários pesquisadores, onde, aqui na tela, eu estou compartilhando com vocês vídeos reais, tá? Que foram criados 100% por inteligência artificial. Esses vídeos, literalmente, assim como a gente cria um prompt lá dentro do ChatGPT, crie um anúncio de 30 segundos sobre promoção de 5 quilos de arroz. Aqui foi o mesmo cenário. Baseado em um texto, inclusive está aqui o prompt. Qual foi o prompt para poder criar esse vídeo?
Então, baseado em texto, já se é possível criar vídeos com extremo realismo. Extremo realismo. Esses foram os primeiros vídeos criados pelo Sora. Inclusive aqui, né, um dos comandos era crie um cenário onde eu tenha os navios do Piratas do Caribe mergulhados em uma xícara de café. Olha que absurdo é esse tipo de produção. Literalmente fantástico. Esses foram os primeiros vídeos criados pelo Sora. Depois vocês conseguem acompanhar, tá? Antigamente, quando ia criar um vídeo de um ser humano, tinha 2, 3 braços, a mecânica era ainda, né? O ser humano andava bastante robotizado. Agora não, os vídeos criados por inteligência artificial, inclusive, eles já estão obedecendo às leis da física. É fantástico o nível de evolução que nós estamos chegando. Isso para alguns talvez seja algo que vocês já sabem, já têm esse conhecimento. Mas para a grande maior parte ainda dos brasileiros como um todo, isso é algo muito, vou colocar entre aspas, inacessível. E não inacessível por questão financeira, mas sim por falta de conhecimento. Então você, emissora de rádio, que precisa ter um poder de criação de conteúdo avançado, já pode utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Começamos falando sobre os avatares. Olha a qualidade desse rosto, desse olhar 100% criado com inteligência artificial. Talvez no vídeo vai estar um pouco trêmulo aí para vocês, por eu estar compartilhando aqui o vídeo, mas depois vocês conseguem acessar o site openai.com. Dentro dos produtos tem o Sora. Depois vocês conseguem acessar. E isso pode ser utilizado pela sua emissora de rádio para poder produzir conteúdo para os seus clientes, inclusive compartilhar isso dentro do Instagram, das redes sociais da sua rádio. E aqui tem infinitos exemplos de vídeos criados 100% com inteligência artificial, com uma realidade fantástica, inclusive retratando seres humanos. Em resumo, chegamos em um período onde a produção de conteúdo ela já é algo acessível. Facilmente qualquer ser humano consegue criar um conteúdo. Basta ter, no mínimo, uma conexão com a internet, um computador e, lógico, né, a curiosidade também de procurar sobre esses temas, pesquisar, se aprofundar e, consecutivamente, produzir o conteúdo. Olha a qualidade desse rosto. 100% criado por inteligência artificial. Eu poderia passar horas e horas aqui demonstrando para vocês vídeos que foram criados nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário. Inclusive, já existem filmes, curtas-metragens, que já estão sendo 100% criados por inteligência artificial. Ah, Felipe, mas isso ainda é usado somente pelas grandes indústrias. As grandes já estão se aproveitando desse contexto, mas os pequenos também já podem explorar esse contexto dentro do seu dia a dia, tá? Isso já é acessível para nós, meros mortais. E, recapitulando, voltando lá na caixinha de pergunta, quando perguntaram sobre o entretenimento, se seria impactado pela inteligência artificial, ainda colocaram entre parênteses lá o âmbito musical, a música, provavelmente a sua emissora de rádio, se toca música pop, se toca rock, flashback, provavelmente ao longo dos 2 últimos meses, vocês devem ter colocado a música Now and Then dos Beatles para ser reproduzido na emissora. Essa que foi uma música escrita lá pelo John Lennon há muitos anos atrás, mas que recentemente, e aí quando eu falo recentemente, né, tem praticamente 1 ano, tá? Isso não é algo tão velho. Há mais ou menos 1 ano atrás, Clip Now and Then reúne os Beatles com o uso de inteligência artificial. Inclusive, essa notícia saiu no Estadão, né, no dia 3 de novembro de 2023, ou seja, praticamente 1 ano atrás. Não sei se vocês assistiram o vídeo. Esse eu tenho certeza que se eu der play aqui, o YouTube vai barrar o vídeo, tá? Então ele vai cortar. Mas convido vocês depois para poderem assistir. Eles pegaram várias filmagens dos Beatles
né, dos 4 integrantes, lembrando, só tem 2 deles que ainda estão vivos, né, então 2 já faleceram, como vocês já sabem, isso não é novidade, mas a novidade é que existe o vídeo de ambos, né, o Ringo e o Paul sendo acompanhados pelo George e pelo John Lennon, lado a lado. Vários sets ali foram criados dentro desse clipe, apresentando ambos numa dinâmica que há 2, 3 anos atrás era impossível de se pensar e disso ser executado. Mas por meio da inteligência artificial, isso não só foi possível, como foi realizado. E já tem mais de ano que isso já está rolando. Então, na música, isso já foi impactado. Tem, inclusive, várias composições de grandes compositores, de grandes intérpretes, que foram remoduladas, refeitas com inteligência artificial. Isso está tomando o cenário não somente nacional, né? É bem comum, aliás, era bem comum, há uns 6, 7 meses atrás, a gente entrar nas redes sociais e assistir, por exemplo, a Marília Mendonça cantando uma música nova, tipo, do Zé Neto e Cristiano. Aí depois o Michael Jackson cantando uma música do Bruno Mars. Então, na música, isso já é uma realidade. É uma realidade. E não adianta. Se o Paul McCartney, que é um dos maiores músicos de todos os tempos, um dos maiores gênios, ele se adaptou para essa realidade, uma das pessoas mais críticas, musicalmente falando, ele se adaptou para essa realidade. Você acha mesmo que o restante do cenário musical não vai se adaptar? Vai sim, os produtores musicais já estão se adaptando para esse cenário, para essa realidade. E aí, quando eu falei sobre a produção de avatares, né? A emissora de rádio lá da Polônia criou 3 avatares. Eu vou ensinar vocês a criar isso para o seu dia a dia. E eu vou começar com uma produção bem simples. Antes de apresentar o avatar, eu vou demonstrar um site para vocês. Depois, para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar os links, tá? text-to-speech.online. Literalmente, dentro desse portal, você vai conseguir produzir áudios. Na verdade, narrativas. De graça. Isso aqui, literalmente, é uma plataforma free forever. Então, você pode, literalmente, vir aqui e digitar algum texto. Olá, emissoras do Connect Rádio. Eu sou o Felipe Rosa. Tudo bem com vocês? E aqui, se você cria um conteúdo lá dentro do ChatGPT, em texto, depois você copia e cola, e você literalmente vem aqui e dá um toque. Olá, emissoras do Connect Rádio. Eu sou o Felipe Rosa. Tudo bem com vocês? Hoje, vários produtores de conteúdo do YouTube, nos famosos canais Dark, eles literalmente produzem o conteúdo, roteiro lá dentro do ChatGPT, vem aqui. Depois, se alguém puder confirmar aqui no chat, por favor, se vocês conseguiram ouvir o áudio, né? Porque eu cliquei aqui para que vocês pudessem ouvir. Acho que vocês ouviram. Recapitulando, esses produtores de conteúdo em canal Dark, eles criam um roteiro lá dentro do ChatGPT e depois eles pegam esse conteúdo em formato de texto, joga aqui dentro dessa plataforma e cria literalmente o seu conteúdo. E aqui você consegue também mudar o idioma. Por exemplo, já está pré-selecionado para o português Brasil, mas se eu quisesse colocar para polonês, por exemplo, é possível. Ah, eu quero em japonês, é possível. Basta vir aqui e altera qual que é o idioma. Inclusive, a voz, vamos imaginar que eu queira uma voz feminina. Olá, emissoras do Connect Rádio. Eu sou Felipe Rosa. Tudo bem com vocês? Só o nome que não deu muito certo, né? Teria que ser um nome feminino. Aqui não daria para ser o Felipe Rosa. E vocês conseguem, inclusive, aumentar ou diminuir a velocidade e modular o tom, se ele vai falar com um tom mais ameno, mais baixo, ou se ele vai ser mais enérgico, se ele vai ter uma entonação mais para cima. Vocês literalmente conseguem brincar aqui dentro da plataforma.
E é só, literalmente, copiar um texto, jogar aqui para dentro e ele vai produzir. Ah, Felipe, mas aí você está me dizendo que então eu vou parar de narrar conteúdo aqui na emissora. Não, eu não estou dizendo isso. Continua narrando o conteúdo aí na emissora. Mas já pensou que você pode produzir conteúdos em larga escala para dentro, por exemplo, das suas redes sociais, adotando essa técnica? E aí, se vocês quiserem melhorar um pouco mais, trazer uma qualidade maior, lembrando, clicando no toque, vai dar o play e vocês conseguem ouvir. Clicar em download, literalmente, ele baixa esse áudio aqui em MP3 para dentro do seu computador. Eu sempre sugiro vocês usarem essas ferramentas com um notebook, com um desktop, né, com um CPU. No celular não funciona muito bem, né, a usabilidade ela não é tão boa. E existe uma outra plataforma que também é bastante famosa, muito conhecida, que é o Eleven Labs. O Eleven Labs, sim, ele tem funcionalidades limitadas no modo free, no modo de graça, e no modo pago, literalmente, você consegue ter um modo turbo, sabe? Onde é quase que ilimitado o nível de produção de conteúdo. E aí, dentro do Eleven Labs, estamos aqui no... Deixa eu compartilhar novamente. O Eleven Labs. Tem um modo free que vocês podem estar utilizando. E o modo pago. No modo pago, vocês conseguem ter uma dinâmica mais assertiva. Certo. Dentro do Eleven Labs, aqui a gente também tem... Você pode criar uma conta ou até mesmo testar com até 500 letras, por exemplo. Eu gostaria de testar essa funcionalidade. E dar um play. Ele vai criar o áudio. Olá, tudo bem? Eu gostaria de testar essa funcionalidade. Olá, tudo bem? Eu gostaria de testar... Aqui, é notório que a entonação é bem melhor. Muito mais avançada. Muito mais avançada. Então, para quem consegue, inclusive, né, cadastrar o cartão de crédito e utilizar isso de modo mais full, eu sempre sugiro o Eleven Labs. Vocês conseguem mudar também a pessoa, né? Então tá o Brian aqui, mas poderia ser o Bill, por exemplo, para falar o mesmo texto. Olá, tudo bem? Eu gostaria de testar essa funcionalidade. Percebem que a entonação ela é muito boa para ambos os, vamos assim, chamar os narradores, né? Olá, tudo bem? Eu gostaria de testar essa funcionalidade. E aqui, literalmente, vocês conseguem ir lá no ChatGPT, cria um conteúdo, cria um roteiro, pode criar o vídeo, né, em outras plataformas, e agora, né, passando por essa etapa onde você consegue criar o áudio extremamente profissional, e quando eu falo áudio, eu estou dizendo a narrativa, tá? Já existem inteligências artificiais que vocês conseguem criar até a sonoplastia ali, todo o conteúdo por trás, a produção de áudio. Nesse aqui é 100% voltado para a narrativa. E agora, falando de avatares, vocês conseguem, por exemplo, num Leonardo AI, criar o avatar, criar a imagem. No próprio ChatGPT, no modo pago, vocês também conseguem criar pessoas, né, criar uma imagem de um ser humano. E vou compartilhar com vocês, para mim, a melhor plataforma de se criar avatares, que é o HeyGem. No HeyGem, vocês conseguem criar vídeos baseados em avatares já previamente existentes, tá? Por exemplo, aqui, vamos imaginar que eu queira criar um conteúdo com esse avatar. Eu gostei do perfil desse avatar. Basta clicar no perfil e aí você literalmente vai começar a criar um conteúdo, mesmo formato lá das outras plataformas, lá no Eleven Labs, por exemplo, que você precisa colocar um conteúdo em texto, aqui você também precisa dar um texto para ele, consecutivamente, começar a criar esse conteúdo.
E aí sempre ele vai te perguntar, você quer esse conteúdo na horizontal ou na vertical? Vamos imaginar que eu queira na horizontal. É um conteúdo, por exemplo, para o YouTube. Aqui logo abaixo eu consigo selecionar quais são os avatares. Lembrando, eu estou numa conta aqui free. Na conta free dá para criar 3 vídeos. E aí depois, salvo engano, o plano anual no pagamento mensal sai acho que uns $25, $29. É algo nesse sentido. Eu concordo que não é a ferramenta mais barata do mercado, mas imagine a sua emissora de rádio conseguir criar um conteúdo, literalmente, on demand, para as redes sociais, baseado em avatares. Isso traz uma escalabilidade gigantesca no perfil de produção de conteúdo. Inclusive para as rádios que são pequenininhas, que às vezes não tem tanto radialista, aqui vocês conseguem ter infinitos produtores de conteúdo para as redes sociais de vocês, por exemplo, tá? Aqui eu vou criar com vocês um vídeo do zero com um avatar. Mas também já existe dentro do HeyGen a possibilidade de você fazer isso de modo ao vivo. Você cria um avatar do zero, inclusive ele pode ser a cópia fidedigna de você. Você sobe um vídeo, ele sempre pede para você subir ou uma foto ou um vídeo, né? Se for vídeo, eles pedem para subir um vídeo de 2 a 5 minutos. Então, grava um vídeo seu com o celular, igual nós estamos conversando aqui agora, sobe para dentro do HeyGen, ele vai copiar você. E aí, quando você clica, ele literalmente, ele cria um avatar seu e você consegue produzir conteúdo infinito. Então, vamos imaginar, quer dar um treinamento. Se fosse uma empresa tradicional, né? Vai dar um treinamento sobre algum serviço ou alguma funcionalidade. E todos os dias precisa entrar numa videochamada e todo dia é um novo assunto. Todo dia é a mesma pauta, o mesmo assunto. Você poderia facilmente criar um avatar seu aqui dentro do HeyGen, sobe, clica nele. Aqui, por exemplo, eu estou sem o meu avatar, né, gente? Eu não subi o meu avatar aqui para dentro. Mas eu vou selecionar, por exemplo, o Raul. Gostei do perfil do Raul. E o Raul, inclusive, ele tem 19 looks. Eu posso selecionar onde que o Raul vai estar. Se ele vai estar nesse formato, assim, se ele vai estar com uma luz de fundo, vestido de terno, ou se eu quero o Raí da nossa equipe. O Raul, aqui do HeyGen, eu quero que ele esteja sentado num sofá, por exemplo. Eu gostei desse aqui, por exemplo. Ó. O Raul de frente no sofá. E aí o script do Raul, eu quero que ele fale, por exemplo, deixa eu pensar. Seria legal eu colocar ele aqui para poder... o Raul ele só tem em inglês, o sotaque no inglês. Ele não vai ter no português. Eu acho que, na verdade, ele consegue sim. Deixa eu colocar aqui para vocês, no filtro, português. Acho que eu consigo fazer ele falar português. Antigamente, essa ferramenta, ela só tinha para o idioma inglês. Mas hoje já tem, salvo engano, mais de 57 idiomas. Português tem. Inclusive, coloquei aqui um sotaque do Fábio. Vamos ver como que ele vai falar aqui. E eu vou dar um play, o vídeo ele vai ficar estático, tá? Mas eu vou testar o áudio. Eu quero ver se a fala aqui do Fábio, né, esse sotaque, esse idioma no português, se ele faz sentido. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. Ele falou bastante pausado. Tem como a gente alterar, tá? Mas para dar mais celeridade, o que eu vou fazer? Testei o áudio, vamos imaginar que eu gostei. Eu poderia acelerar, tá? Dentro das configurações, vocês conseguem acelerar. Aqui, inclusive, dá para vocês otimizarem, criar um prompt. Aqui, por exemplo, ele já está integrado com o Eleven Labs, então toda a produção de áudio está se baseando dentro do Eleven Labs. E vocês conseguem também aqui criar um prompt, né? Digitar um prompt, como se fosse para dentro do ChatGPT, e ele vai criar um roteiro para vocês. Mas para ser mais rápido, eu mesmo digitei qual que é o conteúdo. E aí, eu vou dar um submit aqui, vou criar um nome, teste 2, por exemplo, e eu vou pedir para poder criar o vídeo. Ele vai processar, renderizar esse conteúdo,
e vai criar aquele avatar falando aquele áudio em tempo real. Já está carregando. E eu quero até demonstrar para vocês. No dia 15 de dezembro de 2023, eu subi uma foto minha aqui para dentro. E eu criei esse conteúdo. 15 de dezembro, ou seja, tem quase um ano atrás. E aqui realmente, lá em dezembro de 2023, ainda não era o melhor formato para se criar vídeo. Olá, tudo bem? Baseado numa foto, ele foi lá e criou toda a gesticulação da foto. Mas, em formato de vídeo hoje, quando você sobe um vídeo, por exemplo, se eu tivesse subido um vídeo meu aqui para dentro da plataforma, ele iria retratar, inclusive, os gestos. Ele consegue fazer essa cópia de modo muito perfeito mesmo. Então, ele entende que quando um ser humano está conversando, ele não fica falando assim, né, travado, todo duro. Que foi o exemplo do dia 15 de dezembro, né? Hoje, ele já consegue sorrir, movimentar as mãos, piscar, fechar os olhos, ter uma entonação mais assertiva. E como eu demonstrei para vocês, ó, já está com 66% já do vídeo carregado. Aqui facilmente, aquela emissora da Polônia, além de criar só a foto lá dos 3 novos radialistas lá que eles produziram, dos produtores de conteúdo de modo baseado com inteligência artificial, se eles criassem vídeo daqueles radialistas por IA, jogasse aqui para dentro do HeyGen, eles literalmente iriam ganhar vida produzindo um conteúdo em formato de vídeo. Então, o avatar ele pode ser utilizado tanto em formato estático, ou seja, lá travado na imagem, assim como ele também pode criar em formato de vídeo. Lembrando, eu estou demonstrando isso para vocês aqui em tempo real, ou seja, é um conteúdo que está sendo gerado nesse exato momento. Pensem comigo, vocês acreditam mesmo que o protesto, as 15 mil assinaturas que foram feitas lá por colaboradores, ex-colaboradores, amigos, conhecidos daquela emissora polonesa, que de fato isso vai para frente? Vocês acreditam que essa ferramenta ela vai ser, por exemplo, proibida? As pessoas não vão poder mais usar o HeyGen, não vão poder utilizar mais o ChatGPT para produzir conteúdo em texto, não vão mais poder utilizar o Eleven Labs para poder criar áudio. Não, isso não vai existir, tanto que, recentemente, a OpenAI, a empresa detentora lá do ChatGPT, ela foi processada por uma grande atriz, não vou citar o nome aqui, mas foi processada por uma grande atriz de Hollywood, que, literalmente, processou a OpenAI porque ela afirmou que uma das vozes utilizadas dentro do ChatGPT, que eu até demonstrei isso para vocês, você consegue conversar com o ChatGPT em formato de voz, e ele te responde por voz. Eu vou só dar um spoiler, né? É uma atriz que participou da trilogia dos Transformers, né? E essa atriz não conseguiu ir com o processo adiante. Por quê? Porque não tinha provas suficientes de que a OpenAI tinha copiado a voz dessa atriz. Isso não foi possível de se provar. E não sendo possível de provar, como que a OpenAI poderia ser processada? O que a OpenAI fez? Para não aumentar a repercussão, trocou a atriz, a fala, a voz que estava ali dentro, por uma outra voz. Então, isso vai ser facilmente feito. Lógico, tem várias empresas que trabalham com inteligência artificial que estão utilizando dados de seres humanos para poder ensinar essa inteligência artificial. Inclusive, várias gravadoras já entraram com N processos, com grandes empresas de inteligência artificial, por acreditarem que os seus conteúdos, que as suas músicas, né, que as suas composições poderiam estar sendo usadas para treinar IAs, para criar músicas, para criar letras. Mas isso não é fácil de se provar. E ainda assim, do jeito que a inteligência artificial está avançando a passos largos, o que nós cada vez mais vamos ver no mercado é a própria inteligência artificial criar um novo conteúdo, mas não mais baseado em algo que foi o Gustavo Lima, o Jorge Mateus quem produziu, mas sim sobre as próprias criações que a inteligência artificial está criando. E é assim que a IA está avançando a passos largos. O próprio conteúdo gerado por IA
está sendo novamente recriado, co-criado com outras IAs de outras empresas. E assim, consecutivamente, a gente está visualizando a tecnologia literalmente não tendo mais fronteira. E se está avançando não mais como algo do futuro, já é algo da realidade, do nosso dia a dia. E quem, infelizmente, não se adaptar para essa realidade, vai ficar para trás. Hoje, aqui no nosso Connect Rádio, eu dei exemplos. O vídeo está quase terminando de carregar, 83%. Hoje, aqui no nosso Connect Rádio, eu dei exemplo disso no meio rádio, protestos acontecendo com a utilização de avatares dentro de emissoras de rádio, mas eu também trouxe o cenário onde as rádios estão utilizando isso de forma para aumentar a celeridade na produção de conteúdo, ganhando produtividade e eficiência, literalmente produzindo conteúdo 24 horas por dia. Eu dei exemplos de grandes empresas que já estão utilizando isso para produzir conteúdo publicitário. A Coca-Cola é um grande case, onde inclusive agências que possuem domínio aqui no Brasil foram quem, inclusive, participaram dessas campanhas, ou seja, já está dentro do cenário da publicidade. O vídeo já foi produzido. Vou dar um play aqui para vocês conseguirem visualizar. Lembrando, fiz aqui em menos de, 3 minutinhos. Lógico que se você tiver um tempo maior para poder produzir um roteiro, inclusive melhorar a fala, melhorar a entonação, a ferramenta já da Reidian, ela possibilita isso. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. O vídeo foi curto, né? Então, inclusive, ele gesticulou, mas 5 segundos aqui talvez seja até um tempo muito escasso para que a gente possa provar o quanto essa tecnologia possa auxiliar vocês. Mas quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, além de a gente passar, né, toda uma minuta de tudo que aconteceu aqui dentro do nosso Connect Rádio, eu vou compartilhar com vocês os links para que vocês possam acessar essas plataformas, para poder criar o seu conteúdo em formato de vídeo, criar o seu conteúdo em formato de áudio, criar o seu conteúdo em formato de texto, ganhar produtividade, ganhar celeridade nesse nível de criação dentro da sua emissora e, como eu já comentei com vocês, a inteligência artificial, a tecnologia, ela está aqui para poder auxiliar as pessoas que, de fato, enxergam isso como uma oportunidade. E você, emissora de rádio, que ainda não está utilizando isso como uma estratégia para poder crescer o seu negócio, está perdendo tempo, está perdendo, literalmente, perdendo espaço, porque várias emissoras já estão adotando isso, já estão colocando isso dentro da sua realidade. Dei o exemplo de um protesto que aconteceu lá na Polônia, mas eu comentei, nos Estados Unidos, inclusive, já tem uma empresa, que é uma emissora de rádio, que 100% do seu conteúdo já é criado há meses por inteligência artificial. Toda a interação que acontece com seres humanos, né, ou seja, o ouvinte ligando na rádio, é uma inteligência artificial que interage no ao vivo. Toda a produção de conteúdo, todos os roteiros, todos os blocos, inclusive até o sequenciamento dos blocos, é uma inteligência artificial que está fazendo, não é nem a OPEC quem está criando isso. Não estou afirmando que isso tem que ser usado 100% dentro da sua realidade, mas o pouco que você adaptar e colocar dentro da sua emissora, pode ter certeza que vai ganhar bastante celeridade. Inclusive, para a gente fechar, eu comentei há mais ou menos umas 4 semanas atrás com vocês que o Spotify, para muitas emissoras, é o inimigo número 1, né? E para outras não, né? Porque tem muitas emissoras que já têm suas playlists, já têm os seus podcasts, que inclusive são retransmitidos lá dentro do Spotify. Então, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. O próprio Spotify, no ano passado, lançou em mais de 50 países o DJ. E o que é o DJ do Spotify? Para quem não assistiu às últimas edições do Connect Rádio, vou resumir. Aqui no Brasil, é muito comum as pessoas ouvirem playlists dentro do Spotify. E não é muito bom, né? Não é legal, porque é uma playlist, nem foi eu quem criei, muitas das vezes foi criado por terceiros. Só que a gente para pensar, mas no rádio também é assim. São terceiros que criam essa curadoria. Ah, mas as playlists são ruins. Eu concordo, tem playlist que não tem qualidade, mas tem outras playlists que são muito bem criadas, inclusive gravadoras criam essas playlists, né?
Lá nos Estados Unidos, em mais de 50 outros países, o Spotify criou a função DJ no modo pago. E o que é o DJ? É como se fosse uma playlist. Só que é uma playlist diferente. Ao invés da gente ouvir, na moda do mineiro, né, uma música na cacunda da outra, que é o que acontece lá no Spotify, né, aqui no Brasil, termina uma música, começa outra, termina uma música, começa outra, termina uma música, começa outra. Em mais de 50 países hoje, na função DJ do Spotify, o que acontece é uma narrativa entre uma música e outra. E aquilo está sendo criado por uma inteligência artificial. Então, quando termina uma música, literalmente entra como se fosse um radialista ali. E agora com vocês, a música A Noite do Gustavo Lima, último lançamento, e encaixa a música. Então, essa mesma dinâmica que os radialistas conseguem quando colocam uma playlist, por exemplo, dentro da emissora e vai chamando uma música, chama outra, traz um conteúdo informativo, o Spotify já está fazendo isso em mais de 50 países. E eles estão explorando uma oportunidade, porque, de fato, as pessoas que mais criticam o Spotify criticam porque fala que é algo muito robótico. Eu coloco lá na playlist, termina uma música, começa outra, termina uma música, começa outra. De tanto o Spotify ouvir isso, eles criaram a função DJ, que inclusive ela vai adaptando a realidade da pessoa. Se a pessoa gosta, por exemplo, de escutar sertanejo e pop, ela começa a criar essas playlists ali virtuais, porque ela não existe, começa a tocar aquele conteúdo segmentado para o gosto da pessoa, o que já é uma realidade aqui no Brasil, né? Quando a gente começa a escutar uma música, ele começa a indicar outras músicas para a gente ouvir logo na sequência. Inclusive, isso é uma realidade. O TikTok trouxe muito isso, né? Aqui para a parte, vamos falar assim, América do Sul. Na América do Sul, o TikTok ele é muito utilizado porque você começa a assistir um vídeo, quando ele detecta que você gostou daquele vídeo, ele começa a te indicar outro. Ah, Felipe, mas o algoritmo do Instagram também é assim. Sim, gente. Hoje em dia, todas as empresas de tecnologia, elas precisam reter a atenção do seu público. A mesma coisa é na sua emissora de rádio. Se ficar só conteúdo chato, passando o tempo todo, e não for assertivo para sua audiência, a pessoa vai mudar de faixa. Vai passar para uma outra emissora. Então, o Spotify, premeditando isso, começou a criar esse conteúdo e já tem mais de ano, tá? Isso já é uma realidade em mais de 50 países. Infelizmente, isso ainda não chegou no Brasil. Ou felizmente, né? Porque tem muita emissora aí que, quando isso acontecer, vai perder espaço também. Porque às vezes está fazendo algo tão robótico dentro da sua programação, dentro do seu conteúdo, que as pessoas não querem mais ouvir. Porque virou robótico. Agora, quando se tem essa criatividade, tem uma curadoria, tem literalmente pessoas, seres humanos orquestrando tudo isso, o negócio funciona bem mais assertivo. Lembrando, a inteligência artificial, pelo menos até então, ela não consegue sobreviver sozinha. Ela precisa sempre ter alguém ali engajando com ela para que ela possa produzir conteúdo. Pode ser que lá na frente a gente tenha um formato diferente de produção de conteúdo com inteligência artificial? Pode. Talvez isso demore 10 anos, 5 anos, 2 anos, ou talvez no ano que vem isso passe a ser uma realidade. As grandes empresas de tecnologia estão se preparando para isso. E basta você agora, emissora de rádio, se adaptar para essa realidade. E, né, Darwin mesmo já fala, não é o mais forte, não é o mais veloz, não é o mais rico, né, adaptando para um contexto capitalista, quem vai sobreviver, mas sim os que melhores se adaptam. Então, começamos o nosso Connect Rádio 23 trazendo aí numa tonalidade de que, como assim? Estão utilizando a inteligência artificial para o rádio, isso tem que ser, isso tem que acabar, isso vai causar muito desemprego, mas trouxemos uma outra realidade, onde você, inclusive de graça, eu mostrei a produção de conteúdo aqui, todas as ferramentas que eu usei aqui hoje foram no modo free, de graça, e você já pode utilizar para otimizar ainda mais a sua produção de conteúdo. Ok? Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dar um like, compartilhe o conteúdo. Semana que vem, dia 14 de novembro, vai ter mais um super tema para ser abordado aqui para vocês. E não vou dar muito spoiler, mas é um tema super especial. Então, contamos com a presença de vocês na próxima semana. Tenham todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!